sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilência, úlceras, chuva de fogo, gafanhotos, escuridão e a morte, o que foi preciso para que o faraó mais poderoso da terra libertasse 2 milhões de escravos. Esta é a história do Êxodo, a maior e mais espetacular fuga da história da humanidade, marcada por 10 pragas aterrorizantes que transformaram o Egito, a maior potência do mundo antigo, num verdadeiro inferno na terra. Vamos mergulhar fundo neste relato épico, que não é apenas uma história de libertação, mas uma demonstração de poder divino, que ecoa até os nossos dias. Por 430 longos anos, o povo de Israel viveu sob o jugo da escravidão no Egito. Gerações nasceram e morreram sem conhecer a liberdade. Suas vidas consumidas pelo trabalho forçado e pela opressão. O clamor desse povo subiu aos céus, e Deus ouviu. Para executar seu plano de libertação, ele escolheu um homem improvável, Moisés. Criado como um príncipe na própria corte do faraó, Moisés havia fugido para o deserto após matar um feitor egípcio. Lá, como um humilde pastor, ele encontrou Deus na sarça ardente e recebeu a missão monumental de retornar ao Egito e libertar seu povo. Ao lado de seu irmão Arão, Moisés se apresentou perante o trono do homem mais poderoso do mundo. A mensagem era direta e ousada. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo. A resposta do faraó, cercado de luxo e poder, foi de puro desprezo e arrogância. Quem é o Senhor, para que eu obedeça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Essa recusa desencadearia uma série de eventos cataclísmicos. A primeira praga foi um golpe direto na principal fonte de vida do Egito, o rio Nilo. Ao toque do cajado de Arão, as águas se transformaram em sangue. O rio, adorado como o deus Hopi-Tornusse, um cemitério aquático. Os peixes morreram, e um cheiro insuportável tomou conta da terra. Durante 7 dias, os egípcios cavaram em busca de água potável, enquanto os israelitas, em suas terras em Gósen, não foram afetados. Mas o coração do faraó endureceu. Ele chamou seus magos, que replicaram o feito em menor escala, e ignorou o aviso divino. A recusa selou o destino do Egito. A segunda praga veio na forma de uma invasão de rãs, que saíram do rio e cobriram tudo: casas, camas, fornos. A rã, símbolo da deusa da fertilidade Hector, anunciou um tormento. Desesperado, o faraó prometeu libertar o povo se Moisés orasse para que as rãs fossem removidas. Assim que o alívio veio, ele voltou atrás em sua palavra. O confronto continuou. A terceira praga trouxe piolhos, que infestaram homens e animais. Desta vez, os magos do faraó não conseguiram replicar o milagre, e admitiram: isto é o dedo de Deus. Mesmo assim, o faraó não cedeu. A quarta praga foi de enxames de moscas, que devastaram as casas dos egípcios. Mas novamente, pouparam a terra de Gósen, onde viviam os israelitas. Cada praga era uma demonstração clara: o Deus de Israel tinha poder sobre os deuses do Egito, Hop, Ek, Geb, o Deus da terra. Todos foram humilhados. A distinção entre egípcios e israelitas era inegável, mas o orgulho do faraó era ainda maior que seu sofrimento. Ele se recusava a se curvar. As pragas seguintes se tornaram ainda mais destrutivas e pessoais. A quinta praga foi uma peste que matou os rebanhos dos egípcios, menos cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Os animais, símbolos de riqueza e poder, caíram mortos nos campos, enquanto nenhum único animal dos israelitas foi atingido. O faraó mandou verificar e confirmou o milagre, mas seu coração permaneceu de pedra. A sexta praga atacou diretamente o povo. Úlceras e feridas purulentas surgiram nos corpos de todos os egípcios, dos nobres aos servos, e até mesmo nos magos, que não conseguiam mais se apresentar diante de Moisés. A dor e a aflição se espalharam por todo o reino. Então, veio a sétima praga, um fenômeno nunca antes visto no Egito. Uma tempestade de saraiva misturada com fogo. Bolas de gelo e relâmpagos caíam do céu, destruindo plantações, quebrando árvores e matando qualquer pessoa ou animal que estivesse no campo. O barulho era ensurdecedor, o caos absoluto. Aterrorizado, o faraó confessou seu pecado e prometeu libertar o povo. Mas assim que a tempestade cessou, seu coração endureceu mais uma vez. A oitava praga cobriu o que restou. Um exército de gafanhotos devorou cada folha verde que a saraiva não destruiu, deixando o Egito como um deserto. A nona praga
foi talvez a mais aterrorizante psicologicamente por 3 dias. Uma escuridão densa e palpável cobriu o Egito. Ninguém conseguia ver nada nem sair de casa. Era uma escuridão que podia ser sentida. Enquanto isso, nas casas dos israelitas havia luz. Amon-Ra, o principal deus egípcio, o deus Sol, foi completamente derrotado. Após 9 demonstrações de poder, o faraó continuava irredutível. A 10ª e última praga seria a mais devastadora e trágica de todas: a morte de todos os primogênitos do Egito. Desde o filho do faraó, o herdeiro do trono, até o filho do mais humilde servo. Para se protegerem, os israelitas receberam uma instrução divina: sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar as ombreiras e as vergas das portas de suas casas com o sangue do animal. Naquela noite, eles deveriam comer a carne assada com pães sem fermento e ervas amargas prontos para Esta foi a primeira Páscoa, que significa passagem. À meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito, e em toda casa que não tinha a marca do sangue, o primogênito morreu. Um grande clamor de dor e luto ecoou por toda a nação. O próprio faraó, ao ver seu filho e herdeiro morto, finalmente se quebrou. Ele chamou Moisés e Arão no meio da noite e implorou: saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão, adorem o Senhor, como pediram. Levem os seus rebanhos e manadas. E vão e abençoem a mim também. Naquela mesma noite, cerca de 2 milhões de pessoas, após séculos de cativeiro, iniciaram a grande marcha da liberdade. Mas a liberdade ainda não estava garantida. Pouco tempo depois da partida, o coração do faraó endureceu uma última vez, arrependido de ter perdido sua força de trabalho escrava. Ele reuniu seus melhores soldados e 600 dos seus mais velozes carros de guerra e partiu em perseguição. Os israelitas, acampados à beira do Mar Vermelho, viram a nuvem de poeira do exército egípcio se aproximando. O pânico tomou conta do povo. Eles estavam encurralados, o exército mais poderoso do mundo atrás deles, e o mar intransponível à sua frente. Eles clamaram a Moisés dizendo: foi por falta de sepulcros no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto. Mas Moisés, com uma fé inabalável, respondeu: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então Deus ordenou a Moisés: diga aos israelitas que marchem. E você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca. Moisés obedeceu. Um vento forte soprou durante toda a noite, e as águas do Mar Vermelho se dividiram, formando 2 muralhas líquidas, uma à direita e outra à esquerda. O povo de Israel atravessou a pé enxuto no meio do mar. O exército egípcio, cego pela fúria, avançou atrás deles, entrando no mesmo caminho. Quando todos os israelitas já estavam seguros do outro lado, Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão, e ao amanhecer, o mar voltou ao seu lugar. As águas cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum deles sobreviveu. Naquela manhã, na outra margem, o povo de Israel viu os corpos dos seus opressores na praia e compreendeu a magnitude do milagre. A liberdade era real. A história do Êxodo é muito mais do que um relato antigo. É a prova poderosa de que Deus ouve o clamor do seu povo e age para libertá-lo. É um lembrete de que nenhuma força terrena, por mais poderosa que pareça, pode resistir à vontade divina. Talvez hoje você se sinta como os israelitas, encurralado por um faraó que te oprime, seja um vício, uma dívida, uma doença ou uma situação que parece impossível de superar. Talvez você esteja diante do seu próprio Mar Vermelho, um obstáculo que parece intransponível. A lição do Êxodo é clara: não desista. Mantenha a fé e o mesmo Deus que abriu o mar e derrotou o faraó luta por você hoje. A libertação está a caminho. Qual é o seu maior obstáculo? O seu Mar Vermelho? Reflita sobre isso. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se esta história tocou você, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais relatos poderosos como este.